professoras e professores, eu sou a professora Lísia Cavalcante. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do segundo ano de Matemática, texto 9 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é poema. Esse gênero textual diferencia-se dos demais por ser escrito em versos agrupados em estrofes, podendo ou não apresentar rimas. Sua principal função é despertar diferentes emoções nos leitores, sendo geralmente um texto muito apreciado por eles. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática são as EF02MA18 e EF02MA19, e os descritores são os D5.3 e D6.1. Essas habilidades se referem a indicar a duração de intervalos de tempo entre duas datas, como dias da semana e meses do ano, utilizando o calendário para planejamentos e organização de agenda e também medir a duração de um intervalo de tempo por meio de relógio digital e registrar o horário do início e do fim do intervalo. Os descritores se referem a indicar, comparar, relacionar e ordenar tempo em diferentes sistemas de medida e identificar informações apresentadas em tabelas. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade, será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. O trabalho com os gêneros textuais, embora aliado aos conteúdos matemáticos, também será de grande valia para o desenvolvimento da leitura e da escrita dos alunos do segundo ano. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1. Eu investigo o texto. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente um calendário do ano atual, de preferência em tamanho grande, e um dicionário. O calendário será importante para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica na qual os alunos demonstrarão seus conhecimentos prévios acerca do calendário. O dicionário será necessário para a realização da proposta do quadro Super Dica. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Durante a roda de conversa, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias e experiências. Orientem os alunos a acompanharem silenciosamente a leitura que vocês farão do poema apresentado na questão 1 e solicitem que passem o dedo pelo texto, apontando cada palavra lida. Lembrem-se de que vocês representam um modelo de leitura para os alunos, portanto, realizem a leitura do poema com fluência e entonação adequadas. Incentivem os alunos a participarem do momento da leitura coletiva, pois ela possibilita o desenvolvimento da escuta atenta, favorecendo o desenvolvimento da competência leitora. As respostas citadas pelos alunos durante a resolução coletiva da questão 2 possibilitarão que vocês observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o conteúdo do texto. Durante esse momento, aproveitem para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não o fizerem. Promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Orientem os alunos a formarem duplas para a realização da questão 3, de acordo com o objetivo que traçarem. Durante sua realização, observem o nível de autonomia dos alunos em cada dupla para responder à questão. Leiam o quadro Super Dica e mostrem o dicionário aos alunos. Convidem alguns alunos para que realizem a pesquisa do significado das palavras e peçam-lhes que leiam em voz alta para a turma. Após esse momento,
Solicitem-lhes que diferenciem os significados das palavras. Orientem os alunos a desfazerem as duplas para a realização da questão 4. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático. O momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente um relógio analógico e um relógio digital. Eles serão importantes para um momento lúdico, no qual os alunos observarão suas características, semelhanças e diferenças. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 1 e 2. Durante esse momento, aproveitem para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não o fizerem. Promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Escrevam no quadro a resposta dos itens A e B da questão 2 para que os alunos possam consultá-la. Disponibilizem um tempo adequado para que respondam individualmente o item C e, ao concluírem, convidem alguns alunos a compartilharem suas respostas com os colegas. Aproveitem para observar o nível de argumentação que eles utilizarão para escrever suas respostas. Prossigam na realização da atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 3 e 4. Durante a resolução das questões 5 e 6, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Em seguida, observem o nível de autonomia dos alunos para escreverem as respostas citadas anteriormente. Realizem a proposta da questão 7 e finalizem seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, as respostas para as questões propostas nessa atividade, em sua maioria, requerem uma escrita individual. Dessa forma, também será possível perceber como os alunos se encontram em relação ao nível de leitura e de escrita. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciado antecipadamente um calendário do mês atual. Ele servirá como suporte para a resolução da questão 1 e também de atividades posteriores. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Após a leitura do quadro Quer Saber Mais, vocês podem apontar no calendário fixado na sala de aula os dias da semana e aproveitar para explorá-lo, fazendo perguntas aos alunos, tais como: qual o mês atual? Em que dia da semana ele iniciou? Quantos dias tem esse mês? Em qual dia da semana ele terminará? Prossigam na realização da atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam as questões de 1 a 3. Durante a escrita das respostas de cada questão, passeiem pela sala de aula, observando o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções se for necessário.
Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 4. Durante esse momento, destaquem para os alunos que compartilharem as estratégias que podem utilizar para chegar às respostas é tão importante quanto encontrarem a solução dela. Realizem a proposta das questões 5 e 6 e finalizem seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente fichas de papel com os nomes dos meses do ano e uma lista com a data de nascimento dos alunos. Esse material será importante para a realização de uma atividade lúdica de leitura e também para auxiliar vocês, professores, na conferência das respostas da questão 4. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentivem os alunos a realizarem a leitura silenciosa, sugerida para o texto do quadro Quer Saber Mais, pois essa ação é importante e essencial na formação de leitores. Mesmo para os alunos leitores não convencionais, é possibilitado nela o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como reconhecer palavras já automatizadas, decodificar novas palavras identificando unidades menores do texto, dentre outras. E para os alunos leitores convencionais, localizar informações explícitas e fazer inferências no texto, por exemplo. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Durante a resolução da questão 2, destaquem que os alunos poderão utilizar como suporte, se houver, o calendário anual fixado em sala de aula ou o calendário apresentado no quadro Quer Saber Mais dessa atividade. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 3 e 4. Ao concluírem a questão 4, solicitem que os alunos compartilhem suas respostas, um por vez, verificando na sua lista de datas de nascimento dos alunos se responderam corretamente. Caso seja necessário, realizem intervenções para que os alunos façam uma autocorreção. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões de 5 a 8. Durante a resolução individual dessas questões, observem o nível de autonomia de cada aluno e realizem intervenções apenas quando for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciado antecipadamente o livro de hora em hora de Ruth Rocha ou um equipamento multimídia para exibição digital da história. Esse material será importante para possibilitar aos alunos um momento lúdico diferenciado e significativo para os alunos acerca do conteúdo trabalhado nessa sequência didática. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentivem os alunos a realizarem a leitura silenciosa, sugerida para o texto do quadro Quer Saber Mais, pois essa ação é importante e essencial na formação de leitores. Mesmo para os alunos leitores não convencionais, é possibilitado nela o desenvolvimento de habilidades de leitura tais como reconhecer palavras já automatizadas, decodificar novas palavras identificando unidades menores do texto, dentre outras. E para os alunos leitores convencionais, localizar informações explícitas e fazer inferências no texto, por exemplo. Para certificarem-se de que os alunos compreenderam o conteúdo do quadro Quer Saber Mais e também para observar a habilidade deles em localizar informações em tabelas, realizem algumas perguntas sobre seu conteúdo, propondo um quiz. Se desejarem, vocês podem dividir a turma em 2 grupos. Algumas sugestões de perguntas são: quantas horas tem um dia? Quantos dias tem um ano? Quantos meses tem um semestre? Quantos anos tem uma década?
Prossigam na resolução das questões de 1 a 3 e finalizem seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar, em suas resoluções, as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que vocês observem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como um referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Orientem os alunos na composição das duplas, de acordo com o objetivo que traçarem. Ao concluírem a resolução, orientem os alunos a formarem novas duplas para compararem as respostas dadas. Esse é um momento interessante para possibilitar aos alunos o desenvolvimento da confiança entre eles, contribuindo para que incentivem uns aos outros em seus processos de aprendizagem. Valorizem essa etapa. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Nessa proposta foi sugerida uma autocorreção. A autocorreção é, para o aluno, o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação também é importante na construção da autonomia, pois possibilita o exercício do olhar crítico, favorecendo a evolução dos níveis de desenvolvimento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente dois objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionado a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 9. Até o próximo vídeo!